Você tem influência em alguma língua estrangeira? Ou até no português? Porque olha, eu ouço dizer que brasileiros também sentem grande dificuldade com a nossa língua. Isso quer dizer, é uma língua tão complexa, para não dizer difícil, uma língua cuja gramática é bastante rebuscada, é bastante recherché, como diz o francês, e aí é preciso que você lapide aí todo o seu vocabulário e perceba como é que você conjuga verbos, tempos e também atenta naturalmente às mudanças da língua. A língua é uma coisa viva, ela não morre, a língua ela está em crescente evolução. Todos os dias existem grandes pensadores, grandes escritores, filósofos e por aí vai, que colocam, que dão seus pitacos linguísticos, digamos assim, no idioma a que ele se propõe. E essa diferença, por exemplo, entre o português falado em Portugal e o português do Brasil é uma coisa que confunde muito, porque há certas terminologias do português de Portugal que no Brasil não significa absolutamente nada. Ou se significar tem sentido contrário ou completamente diferente. E por aí vai. E o inglês? Que é a língua universal hoje em dia, é a língua que é necessária. Hoje eu costumo dizer que quem não fala o inglês, não digo correntemente, mas que não tem pelo menos noções básicas para poder criar algum diálogo, ele nem pode viajar, porque a não ser que ele fale a língua específica daquele país. O alemão, se vai para a Alemanha, ou para países que falam alemão, o espanhol, se vai para países que falam espanhol. Mas se você estiver, por exemplo, na Rússia, você não fala russo, se estiver na China, você não fala chinês, mas se falar o inglês, com certeza você vai se fazer entender. E exatamente para explicar um pouquinho desse mecanismo de como você aprender o inglês, principalmente em fase adulta, eu convidei a professora Cristina Lins, que é expert, especialista exatamente em ministrar aulas de inglês personalizadas. Cristina, é um prazer ter aqui conosco, obrigado por ter vindo. O prazer é todo meu. Eu costumo dizer, eu fiz todo esse introito lindo, mas eu disse que eu não falo inglês. Eu me faço entender e quando eu estou, digamos, em algum país de língua inglesa, eu me viro um pouquinho. Eu acho que sai lá do âmago, porque eu estudei tanto inglês na vida, mas eu não tenho influência nenhuma. Por quê? Preguiça, fui morar em países que eu falava a língua do país, na Itália, falo outras línguas latinas, mas eu sinto uma falta tremenda, e assim como eu, milhares de pessoas. Eu diria que hoje, Almir, o inglês é essencial, você precisa para tudo. Você vê filme, você ouve música, você viaja, você entra na internet, você precisa. Lê bula de remédio, lê bula de cosméticos, não, que geralmente exato. são todos em inglês. Até comidas, né? Nós temos várias comidas importadas, então eu acho muito interessante. Voltando um pouquinho ao que você falou do português, eu acho que o português também, eu comecei por aí. Eu morei 10 anos na África e tive que ensinar português para os meus filhos. Imagine só, 2 filhos brasileiros que tiveram uma educação britânica, então eu comecei a ensinar português. Foi daí que eu me interessei e me especializei. Fiz mestrado, doutorado no que a gente chama de Second Language Acquisition, é a aquisição de uma segunda língua. Hoje eu consigo ensinar qualquer nacionalidade a falar inglês ou português. Ótimo. As aulas em classe nunca são como as nossas classes eram, 35, 40 alunos, ninguém aprende numa classe como essa. E elas são assim, infelizmente, no Brasil. Eu sei porque eu tenho alunos do Porto Seguro, do Notre Dame, as classes são muito grandes. Então, o ideal seriam 3 alunos. 3 na classe comigo durante 1h30. Eu garanto para você que com 6 anos, essa criança aprende a falar inglês em 1 ano. Com 8 anos, em 1 ano e meio. Com 6 anos de idade. Com 6 anos de idade. Ela aprende em 1 ano a falar inglês. Em 1 ano ela fala inglês. Porque ela não lê nem escreve, ela está falando. Eu só dei oralidade para ela.
com 8 anos, ela demora 1 ano e meio. Não é que ela demora, é o tempo normal para assimilar tudo, aí começa a ler. E com 10 anos tem que falar, meus alunos falam. E escrever. E escrever. E pegar um livro, entra com literatura. Já o adulto tem o que a gente chama de... bloqueio. Bloqueio, vergonha, um medo de errar. Então, um adulto... Porque a criança não tem compromisso com absolutamente nada. Nada, eu brinco, a gente joga, a gente faz vídeos na classe, tudo sai legal. Um adulto não consegue. Então, tudo isso que eu falei, um adulto demora 3 anos. Ele fica preocupado. Falar, ler um pouco, escrever. 3 anos. 3 anos mínimos. Mínimo. E aí a minha pergunta, Cristina, existem cursos aí na praça que eles prometem que em 6 meses, 7 meses, você está falando, desde que seja um curso intensivíssimo. Isso parece-me que 4 horas por dia, uma coisa assim. Olha, isso procede? Eu fiz na Berlitz, que depois que eu terminei a faculdade, eu achei que era a melhor escola aqui em Campinas. Você não consegue. A não ser que você vá morar fora. Ah, bom, aí você é obrigado. Aí você convive com a língua, com o idioma, o tempo integral. Vai passar 6 anos nos Estados Unidos, você volta, lógico, falando inglês fluente. Você fala francês. Eu não aprendi francês, eu não falo francês. Eu falo mais o italiano mesmo. O italiano, eu falo fluente. O adulto não tem condição, ele não tem espaço na memória dele. O armazenamento... Para, você falou, 6 semanas? Eu ouço dizer, algumas instituições... 6 meses que aprende inglês. Em 6 meses, 7 meses, com esse curso intensivo, de uma carga horária bastante... Então, puxado. Vai chegar uma hora, ele vai estar estressado, ele vai se esgotar, ele não vai conseguir, você falou armazenar, mas seria mesmo aprender. Ele não consegue, não tem como a pessoa aprender. Nossa. Isso, mesmo que ele fique 4 horas, são muitas regrinhas gramaticais diferentes. Do português para o inglês, a gente tem muita palavrinha parecida. Mas tem umas que a gente chama trick, elas são bem diferentes, mas parece que estão escritas da mesma maneira, mas não querem dizer a mesma coisa. Mas a língua tem sentidos duplos, né? O inglês. Tem sentido duplo, mas eu falo do português para o inglês, você fala, por exemplo, pretend, você pensa que é pretender, e não é. Então, é fingir. Eu vou pretend. E como é o pretender? O pretender, intend. Então, tem essas coisas próximas assim. Então, o que eu acho que em semanas, meses, olha, eu vou falar para você. Eu não sabia que você ia falar disso, eu tenho certeza. Ele não aprende, a não ser que ele vá ser um robozinho e vá repetir só aquelas construções que ele aprendeu em classe. Se ele for para Nova York e cair com um taxista que fala rápido e ligeiro, como você sabe que eles são, ele não sai do lugar, ele não consegue se comunicar. Bom, posto isso, qual é o tempo mínimo para uma criança, como você disse, de 6 a 10 anos, falar a língua com um curso personalizado como o seu? Então, eu tenho um aluno de 3 anos, só brinco, 6 anos, 8 anos. Então, uma criança de 6 anos, vamos pegar 6 anos, os pais são interessados, ela vai começar a aprender. Uma aula de 1h30 por semana, durante 1 ano, ela aprende. É uma graça, ela aprende. 1h30 por semana? Exato. E o adulto? 20 horas por semana. Adulto... Imersão total. O adulto é muito mais difícil. Primeiro, ele é muito ocupado. Segundo, ele cancela muitas aulas. Não, mas a disponibilidade mental? Não tem mais tanto espaço. É um homem que trabalha, é um homem que está querendo progredir. Então, ele tem a impressão de que o inglês vai levá-lo, e realmente leva. Ele faz sucesso de muita coisa. Eu tenho um grande plus a exemplos na minha família disso. Então, o inglês é o inglês. Faz a diferença. Quando hoje nós temos aqui no Brasil, não vou nem dizer escolas péssimas, mas aulas péssimas de inglês nas escolas, como tem de português também, você sabe disso.
Nos Estados Unidos, no Canadá e na Finlândia, que são os lugares que eu mais admiro na parte de educação de segunda língua, a Finlândia, 99% da população fala finlandês e inglês e estão aprendendo mandarim. Se você for aqui na casa ao lado e perguntar o que é mandarim, a pessoa não sabe. Mandarim é a língua, o idioma que se fala na China. Isso. E nos Estados Unidos, eles estão também aprendendo chinês. E a China está aprendendo inglês. Inglês. Agora, você também organiza pequenos grupos ou você só faz a personalizada? Não, eu dou em grupos também. Dá em grupos. Dou, máximo... em grupos. Eu falei 3. Três, Se que é o forem ideal, 5 no né? mesmo nível, que é difícil achar 5 no mesmo nível, porque um vai ficar mais chateado, porque o outro sabe mais, esse vai perder tempo. Então, eu prefiro 3. Que é isso que acontece nas escolas convencionais também. Porque tem uma disparidade, digamos, de sabedoria entre os alunos, não é verdade, Cristina? É verdade. Então, aquele sabe, responde. Aquele não sabe, aí acomoda, ele se acomoda. E aí é que muitos se revoltam e saem, porque ele viu que ele não sabe nada, o outro já sabe, ele fica com vergonha de não saber nada. Então, essas suas aulas, eis porque eu trouxe a Cristina Lins aqui. Porque você fala, mas está cheio de professor particular. Cheio mesmo. Como está cheio de médico, de engenheiro, dentista, jornalista, artista, está cheio de tudo isso. Mas tem os bons e os menos bons. E a Cristina, eu tenho todas as melhores referências, é isso porque eu apresento a vocês através do programa Casual. E você tem aí, no seu visor, o contato da Cristina Lins, se você se interessar. Cristina, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. E eu fico feliz de saber essa disponibilidade da criança, que nem eu sabia, viu? Eu não sabia que era uma coisa tão acessível, tão fácil para eles. Eu sei que você tem uma agenda muito ocupada, mas se você quiser bater papo em inglês, a gente bate um papinho de vez em quando. Ok, dear. Tá bom? Muito obrigado por ter vindo, Cristina. Obrigada a você, viu, pelo convite.